Olá, como você está? Mais uma vez nós estamos no nosso seriado de política e a igreja. Acompanhando a leitura no livro de Robinson Cavalcante, Cristianismo e a Política. Amém? Continuando hoje no capítulo 1, já estamos entrando no conteúdo grosso do livro, falando da política no Antigo Testamento. E eu recebi alguns comentários nos primeiros capítulos deste seriado e acho maravilhosa a sua opinião. Enquanto você possa compartilhar ela com educação, com exposição apenas, amém? Sabendo que nós estamos abrindo esse espaço para poder debater, para poder compartilhar, para poder pensarmos juntos. Algo que eu quero deixar para você, que você guarde no teu coração, é que justamente a política de hoje, o movimento global, o sistema, ele foi tudo arquitetado para que você e eu deixemos de pensar, para que nós entremos de forma mecânica no sistema, que adotemos a doutrina e que nós justamente sejamos moldados por ela. Que não nos preocupamos com o trabalho, por isso tantos projetos de bolsa isso, bolsa aquilo, e que nós não nos preocupemos com a evolução, muito menos com o pensamento que nos leva a poder compreender e evoluir. Na unidade primeira da política no Antigo Testamento, vai nos mostrar como a política realmente ela existiu desde o começo, amém? E como o povo de Deus viveu isso e os erros que o ser humano cometeu ao longo do caminho. Do Éden perdido a Canaã de justiça. Deus governa, ponto 1, de modo absoluto o universo. A terra, antes da queda, era de modo particular uma teocracia, forma de governo que tem Deus como dirigente. A sua vontade se fazia na terra como no céu. Ao homem, representado por Adão, tinha delegado atribuições específicas para representá-lo, como mordomo, administrador do governo do homem sobre a terra. Gênesis 1, 28. Não se contradicia com o governo de Deus. Saiba, o governo do homem sobre a terra não se contradicia com o governo de Deus. Por quê? Porque a mente, guarda isso no teu coração, a mente que é o alvo do inimigo, porque a mente do homem estava em sintonia com a do seu Criador. Simples como isso. 2. Pela ordem da criação, não haveria na terra desigualdade social, exploração, guerra, mas harmonia e justiça. Uma terra sem estratificação social ou fronteiras nacionais. A terra de Deus era uma terra para os homens, com todos nela, trabalhando e dela se beneficiando. Sem egoísmos privativistas, a liderança desse mundo era destinada principalmente a pessoas do sexo masculino, tendo a mulher em dignidade, ativa, participação cooperadora. Ponto 3. A queda do homem transtorna toda a terra. Abandona-se a ordem da criação. Conhecemos o crime, Gênesis 4, 8 ao 16. A imoralidade, a maldade, Gênesis 6. A um povo não arrependido. Deus envia o dilúvio purificador. Gênesis 7. A aliança com Adão sucede-se uma aliança com Noé, reiterando-se a promessa de Deus
não abandonar o gênero humano, nem destruí-lo. Veja Gênesis 9. Começa tudo outra vez. Ponto 4. Mas não tendo sido a natureza humana modificada, cedo a corrupção volta a se manifestar. A megalomania e a autossuficiência são representadas pelo episódio da Torre de Babel. Gênesis 9, do 1 ao 9. O Senhor providencia uma divisão cultural da espécie humana durante a história para limitar a unidade em torno das causas negativas. A união em torno do mal aumenta a força do mal. Todos os impérios fizeram sofrer e ruíram famílias, clãs, tribos e nações. Experimentaram novas formas de organização social segundo o gênero de sua inteligência e as limitações do seu caráter. Ponto 5. Almejando a restauração, a providência se insere, em especial na história pela eleição de um povo, de uma nação, como instrumento de bênçãos para todos os povos, para todas as nações. Este foi o objetivo principal de Deus ao escolher um povo para ele. Um povo que o representasse, um povo que estivesse em contato com ele, um povo que fosse restaurado nele, um povo que fosse luz às nações, um povo que fosse diferente, para poder motivar, levar a presença de Deus e que outros povos pudessem conhecê-lo. É o que configura o chamado de Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 3. Sobre Abraão, Isaque e Jacó, homens a que o Senhor falava e a quem enviava seus anjos, o povo de Deus viveu a experiência política do patriarcalismo que conhecemos em determinado estágio na vida de outros povos. A partir da organização familiar primitiva, de chefia masculina autoritária, do patriarca como pai de uma família ampla, que inclui todos os dependentes, no patriarcalismo esses selos não são apenas de consanguinidade, mas de adesão, de uma vivência sobre o mesmo teto, na mesma fonte de subsistência, no mesmo alimento, em uma interação eminentemente primária, íntima e duradoura. Uma autoridade única se estabelece, a do patriarca, com normas que a todos obriga em lealdade e fidelidade pessoal. Ponto 6. Esse patriarcalismo, modalidade primitiva da face de poder personalizado, como descreve Duberger, antecedente das formas prestatais de patrimonialismo, como descreve Weber, não adquire caráter normativo para o povo de Deus, nem essa, nem outras das formas de governo sobre as quais viveu Israel em sua história. Nenhuma dessas são alvos de uma sacralização, de uma imutabilidade. Embora separado, Israel se insere
em épocas e locais definidos, vivendo experiências em grande parte comuns ou afins com os outros povos. Ao patriarcalismo sucede-se a vida sobre o imperialismo egípcio. Manifestam-se as tensões e instabilidade, a servidão de José, a sua colaboração a um governo adorador de falsos deuses, sua ascendência na hierarquia governamental, a um posto semelhante ao do primeiro-ministro, como registra Gênesis 40, do 36 ao 46, a providência de Deus nesses episódios para a salvação de seu povo do flagelo da fome, o tratamento privilegiado sobre uma dinastia e expoliativo sobre outra, a educação esmerada de Moisés, etc. Ponto 8. Não se pode julgar a vida dos indivíduos e das nações por fatos isolados e sem levar em conta os planos de Deus. Vergonhoso o colaboracionismo de José garantiu a sobrevivência dos seus para algo mais digno no futuro. Condenável a educação de Moisés na corte de Faraó, preparou um estadista, um líder para uma missão maior. Tudo isso nos conduz ao êxodo, à libertação, à derrota dos opressores, ao Mar Vermelho, ao Sinaí, ao Maná, a Canaã. Jeová providente, Jeová sustentador, Jeová libertador. Ponto 9. O Senhor suscita a liderança carismática de Moisés, a grande lição da necessidade de descentralização administrativa, ensinada por seu sogro, Jetro. Veja Êxodo 18, do 13 ao 27. Com a nomeação de auxiliares para julgar e orientar o povo, a lei é dada. Seguem-se a desobediência, a longa peregrinação, a entrada na terra prometida, espaço geográfico sujeito à soberania de Israel, a liderança militar de Josué. Assim pode ser descrita a situação. Jeová era dirigente da nação que habitava com eles entre os querubins. Êxodo 25, 22. Nele, todos os poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário, estavam reunidos. Ele proclama as leis fundamentais do Estado aos ouvidos da congregação. Depois da imediata apresentação de si mesmo à nação, ele exerceu suas funções governamentais maiormente através de homens que ele levantou. Como todos os potentados, ele delegou as funções judiciais, na sua maioria, aos juízes. E somente os casos mais difíceis eram trazidos a Jeová. Êxodo 18, 19. As funções legislativas, ele as exercia por meio de Moisés e os profetas. Deuteronômio 18, do 15 ao 19. A legislação era intermitente. As leis existentes eram suficientes e raramente requeriam modificações e emendas. As funções eram igualmente exercidas durante muitos anos
intermitentemente por meio de dirigentes, chamados juízes, que eram instituídos de tempo em tempo, os quais, acreditados pelos grandes feitos de suas mãos, captava a confiança pública e tornavam-se líderes nos assuntos de Estado. Isto você vai encontrar no The Webster Dictionary of the Bible. No ponto número 10, diz assim: Israel deveria se reger por um estatuto, um conjunto escrito e coerente de normas. Tínhamos, assim, leis referentes à forma de culto, leis para proteger os direitos do homem, liberdade, integridade física e propriedade, leis para governar a conduta pessoal, leis sobre os dias santificados e sacrifícios, leis sobre a saúde e higiene, etc. O conteúdo ético profundamente humanitário dessas normas se chocava com a mentalidade do povo em seu estágio de evolução cultural e sob forte influência dos povos vizinhos, politeístas e idólatras. O tratamento dispensado ao servo, os direitos dos órfãos e das viúvas, a proteção ao estrangeiro, a condenação à mentira e à calúnia, a existência de cidades de refúgio, o respeito aos magistrados, de quem era exigido honestidade no julgamento, a proibição da usura, a devolução do furto em dobro. Eram princípios avançados, considerados pesados ou de impossível cumprimento por um povo pecador. Ponto 11. Destaque devemos dar às instituições do ano sabático e do ano do jubileu. Cada 7º ano sabático, era um ano de descanso para a terra. Olha que interessante, né? Olha que interessante. De profundas implicações agronômicas e ecológicas, algo que hoje não existe, né? Ou que só o povo judeu ortodoxo pratica, né? Nela nada se cultivando, o que nascesse por si mesmo era permitido aos pobres colher, e a sobra dada aos animais, Êxodo 23, do 10 ao 11, para acalmar temores, Deus assegurava uma safra excepcional cada 6º ano. Então, eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para animá-los a obedecer, oh meu Deus, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da antiga. Levíticos 25, 21 e 22. Ou seja, a obediência trazia a bênção em triplo. Guarda isso no teu coração. O jubileu coincidia com um ano sabático, comemorado a cada 50 anos
caracterizado pelo perdão mútuo de todas as dívidas e a restituição das propriedades aos detentores originais. As desigualdades sociais que porventura tivessem surgido em cada 5 décadas eram sujeitas a um ciclo de renivelamento. Só Deus para instituir esse tipo de leis. Ponto 12. É interessante observar esse modelo de sociedade considerada possível de ser vivida pelo homem em um ser presente estado e, por conseguinte, ordenado por Deus. Existia a propriedade privada da terra, caça, animais, utensílios e instrumentos de trabalho. Essas propriedades eram destinadas ao trabalho e à produção, nunca como fonte de ócio e mero acúmulo de bens. Sendo as propriedades bens inelásticos, o acúmulo por uns iria necessariamente conduzir ao empobrecimento de outros. O Senhor proibia a venda da terra como título de perpetuidade, ou seja, Deus garantia a sua segurança na terra, né? Alegando o caráter transmitório da passagem do homem pela terra e de recebermos as coisas das suas mãos, mordomia, com uma finalidade, porque a terra é minha, disse o Senhor. Veja Levíticos 25, 23. Propriedade, sim, mas com consciência de mera posse, para uso e fruto. A sociedade era eminentemente rural e a economia baseada nos setores primários, agricultores e pecuários. Após a tomada da terra, deveria-se fazer uma reforma agrária, dividindo-a entre as 11 tribos. O Senhor garantia a provisão para todo mundo. E dentro de cada tribo, subdividindo-se em pequenas propriedades de tipo familiar. As 11 tribos, com seus dízimos e ofertas, sustentariam a tribo de Levi, destinada ao trato do sagrado. Esta teria direito a imóveis urbanos, casas e glebas circunvizinhas. A sucessão da propriedade deveria se manter dentro da família. A venda de um gleba denotaria a situação de dificuldade financeira da família. Era assegurada a retrovenda, podendo esse resgate da terra e do tipo hipoteca ser feito pelo próprio ex-proprietário, quando conseguisse recursos ou por um parente seu. O valor da propriedade para estabelecimento do preço para a venda tomava por base 2 índices: as benfeitorias nela existentes e a quantidade de anos que restavam em relação ao do jubileu, ocasião em que se dava uma total e recíproca anistia de dívidas. As propriedades urbanas muradas, residências. As propriedades urbanas muradas, residências, eram uma exceção, podendo-se dar uma transação permanente
menos quando os proprietários fossem levitas. Era proibida a escravidão dentro do povo, quando todos deveriam se considerar irmãos. Uma dívida poderia ser paga com servidão, igualmente liberada no jubileu. A legislação penal e civil a todos obrigava e concedia direitos, inclusive a um julgamento justo e honesto, quando os juízes não deveriam olhar para a condição social ou receber propinas. Era, contudo, permitida a escravidão de estrangeiros que guerreavam contra Israel e eram derrotados, sujeitos, porém, a bom tratamento. A organização política era fortemente descentralizada, com a autoridade repousando em círculos concêntricos, no pátria e família, no clã e na tribo, no clã, nos anciãos e nos juízes locais. Em lugar de um estado, tínhamos uma liga sacral de 12 tribos. No lugar de um estado, tínhamos uma liga sacral de 12 tribos, ou anfictionia, estabelecida no Congresso de Siquém. Veja Josué 24. Com uma identidade nacional comum, a defesa mútua contra o agressor e o vínculo sagrado em torno do culto à lei, a arca, o sacrifício, simbolizado por um santuário inicial. Em termos nacionais, destaca-se a liderança dos sacerdotes e juízes, líderes de guerra, governantes na paz, figuras carismáticas de Josué e Sansão. 12 foram os juízes em Israel. Nesta primeira parte do capítulo 1, nós podemos ver que, na verdade, das formas de governo, está claramente estampado de todas as formas de governo, realmente, verdadeiramente, a única que contemplava todo mundo é a forma de governo do Senhor. A única que realmente era responsável e exigia dos próprios juízes a honestidade, o bom trabalho, a responsabilidade no agir, a busca da verdade, o cuidado realmente do povo de Deus, era a lei do Senhor. Lei pela qual, querendo ou não assumir a verdade, a realidade é que é a base de todas as leis dos governos. Salvando exceções, como as que a gente já conhece. A verdade é que nós temos tentado negar a verdade, ou as gerações, ou os governos, ou o sistema. Mas a verdade por si só, ela sempre sai à luz. A verdade chama-se Jesus, é uma pessoa. A verdade é que o nosso Deus nos amou tanto que Ele se deu por inteiro. A verdade é que Ele fez perfeitas todas as coisas. A verdade é que Ele fez os céus e a terra com tudo que nela há, para que você e eu pudéssemos usufruir dela, mas também que com responsabilidade nós pudéssemos também governar. Ele nos deu a mordomia da terra. Ele nos deu uma responsabilidade de administrar e cuidar
o patrimônio do céu. A terra é o patrimônio do céu. Nada aqui é nosso. Nós disputamos por coisas que nos pertencem. A verdade é que temos falhado contra a nossa própria vida. Na nossa responsabilidade como mordomos dessa terra, na nossa responsabilidade na nossa cidadania, na nossa atuação como cidadãos dessa terra, inclusive como cidadãos do céu na terra, agora na presença de Deus, como filhos de Deus, temos lavado as nossas mãos como Pilatos desde a geração muitas vezes. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos nos encher da presença de Deus. Nós precisamos nos render aos seus pés, baixar a cabeça em humildade e buscar crescer. Não podemos ser filhos de Deus mal criados, querendo fazer só o que nós queremos fazer. Deus nos exorta, Ele nos chama, Ele nos orienta, nos capacita e nos envia. É Ele o dono de tudo. A verdade é que somos todos políticos. Essa é a verdade. Não assumir o nosso papel como cidadãos nessa terra é negar parte da nossa identidade. Você e eu temos responsabilidade de sermos ou nos tornarmos sal e luz nessa terra. E o único que tem poder para fazer essa transformação na nossa vida é o dono da terra. É o próprio Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que está aqui na terra nos treinando para subir no céu. Não faça isso com a sua vida. Não negligencie a sua vida em nenhuma das áreas que lhe cabem exercer, incluindo a sua cidadania. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, que Ele possa te visitar, te sacudir e fazer morada em você. Que você possa se render aos pés do Senhor, recebendo da parte dele tudo o que Ele tem para você. Porque tudo o que Ele tem para você é para o seu bem. Tudo que Deus estabeleceu é para o nosso bem. E muitas vezes para nos livrar da nossa própria maldade, da nossa própria negligência. A gente se vê no próximo capítulo do nosso seriado A Igreja e a Política. Que Deus te abençoe.